Olá meninos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a terceira classe de palavras. Nas aulas anteriores, nós já vimos os substantivos, os adjetivos e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os artigos. O que é um artigo? É uma palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. O que isso significa? Significa que o artigo é uma palavra que sempre vai acompanhar um substantivo, ou seja, sempre vai vir antes do substantivo bem ao lado dele. E o artigo, ele mostra, quando a gente tem um substantivo dentro de um texto, né, dentro de um contexto, ele vai mostrar para a gente se é um substantivo específico ali dentro daquele contexto ou se é algo indefinido, algo que a gente não tem muitas características, muitas informações sobre. Além disso, o artigo sempre vai acompanhar um substantivo em relação a gênero e em relação a número. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um substantivo no feminino, o meu artigo vai estar no feminino. Se eu tenho um substantivo no masculino, o artigo vai estar no masculino. Se o substantivo está no plural, o artigo também tem que estar no plural. E se o substantivo estiver no singular, o artigo também tem que estar no singular. E aí, quem são esses artigos, né? Quem são essas palavras, então, que sempre vão acompanhar um substantivo? Nós temos dois tipos, os artigos definidos, que são aqueles que determinam, que de alguma forma definem o substantivo a qual ele acompanha, que é o a, o os e o as. E aí, olha só o exemplo, eu comprei o carro. Se a gente pega essa frase e coloca dentro de um texto, que é como o colégio, a prova do colégio militar trabalha as questões, todas as questões vão estar sempre baseadas em algum texto. E aí, vamos supor que isso fosse uma fala de um personagem. Eu comprei o carro. O fato de ter usado o artigo o vai indicar para a gente que esse carro, esse substantivo, já foi mencionado ou de alguma forma já foi nos dado alguma pista sobre esse carro, sobre esse substantivo. Por outro lado, os artigos indefinidos, eles determinam substantivos de maneira vaga, ou eles indeterminam o substantivo. Eles não nos dão muita pista. Fica parecendo que o substantivo que está ali, que está sendo acompanhado por um artigo indefinido, ele é qualquer um, não importa exatamente qual que seja, mas só que ele que é algo daquele tipo. Olha só, nós temos os artigos indefinidos uma, uns e umas. Olha só o exemplo, eu comprei um carro. Essa frase, se ela fosse dita, por exemplo, por um personagem dentro de um texto, se isso fosse cobrado na prova do Colégio Militar sobre especificamente esse seria qualquer carro. A informação é só que compraram algo, né? Compraram um carro, mas não um carro específico, não um carro que de alguma forma ali no texto já tivesse sido falado sobre ele. Eu trouxe um exercício para a gente ver como que a matéria de artigos pode ser cobrada na prova. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse texto aqui. A Princesinha. A Princesinha, de Frances Hudson Burnett, autora também de O Jardim Secreto e O Pequeno Lorde, é um dos maiores clássicos da literatura infanto-juvenil da língua inglesa. A obra, já adaptada para o cinema, conta a história de Sarah Crewe, uma menina rica que perde tudo quando lhe acontece uma terrível tragédia. Obrigada a trabalhar como empregada, a passar frio e fome, ela continua a preservar sua nobreza e assim consegue manter o seu orgulho e generosidade. Esta edição conta com o texto integral do livro, na fiel tradução de Marcos Maffei, acompanhado de belas ilustrações de Tasha Tudor. Então, primeiro, antes a gente falar especificamente da atividade. O que é esse texto? Do que ele fala? Ele fala de um livro, né, que chama A Princesinha, que foi feita uma nova edição dele. E conta um pouco aí da história dessa protagonista que era rica, perde o seu dinheiro e precisa trabalhar como empregada, vai passar algumas dificuldades, mas ela não perde a nobreza, ou seja, ela não perde o jeito bom de ser, o jeito generoso de ser. Vamos agora, então, entender como que a ideia de artigo pode ser cobrada numa questão. Nos nomes dos livros A Princesinha e O Jardim Secreto, os artigos definidos indicam o mesmo gênero. Primeiro, vamos olhar para quem são os artigos dessas duas expressões. A Princesinha.
O artigo é o a e o jardim secreto. O artigo é o. Os dois indicam o mesmo gênero? Não. Indicam o mesmo número. Tanto o a de a princesinha quanto o de o jardim secreto estão no singular ou no plural? Os dois estão no singular. Então, a resposta aqui seria a letra B. Mas vamos dar uma olhada nas outras duas alternativas. Indicam o mesmo gênero e o mesmo número? Não. Nós já vimos que indica o mesmo número, mas não indica o mesmo gênero. O a de a princesinha é feminino, o de o jardim secreto é masculino. Indicam o mesmo gênero e número diferente. Ao contrário, né? Eles indicam gêneros diferentes e o mesmo número. Então, aqui o gabarito seria a letra B. Façam as atividades aqui da plataforma. Não se esqueçam de dar uma lida nisso lá na apostila e fazer os exercícios da apostila. Nos encontramos na próxima aula.